Existe um segredo que é muito contraintuitivo, mas é a razão pelo qual as empresas crescem mais e crescem de forma lucrativa. E é esse segredo que eu quero te contar hoje, eu já vou te contar de cara, pra você, se quiser sair do vídeo agora, já vai resolver sua vida. Se não, você pode ficar aqui pra entender a explicação de por que isso é tão importante. Mas o segredo é o seguinte, um cara chamado Dan Kennedy, lá nos Estados Unidos, que falou sobre isso a primeira vez, e ele tem muita razão. O segredo dos negócios que ninguém te conta é: ganha a empresa que pode gastar mais para adquirir um cliente. Agora eu vou te explicar exatamente por que isso é tão importante. Meu nome é Lucas Gilbert, eu gerei mais de 400 milhões de reais com as minhas empresas e eu tô aqui para te ensinar a vender mais e ganhar mais dinheiro, mesmo que você não goste de vender. Então, o que nós vamos falar agora é sobre essa frase de por que quem pode gastar mais dinheiro para adquirir um cliente ganha no jogo dos negócios. E a resposta ela é muito simples. E a gente vai passar basicamente por dois conceitos do mundo dos negócios que é fundamental para as coisas acontecerem e para o seu negócio crescer, principalmente quando a gente está falando de um negócio bootstrapped, né? Bootstrapped basicamente é um negócio que não tem investidor externo. Você não pegou dinheiro com fundo, com investidor anjo e tal. É você com o seu dinheirinho suado, com o próprio dinheiro do próprio negócio, que você reinveste o negócio para crescer, o que é o caso de 99,9% das empresas. E eu imagino que seja o seu caso também. O primeiro conceito que a gente vai ter que falar para essa frase fazer sentido é o conceito de margem, principalmente o conceito de margem bruta. Esse é um conceito que ele é muito, mas muito mal entendido, mal explorado, e as pessoas muitas vezes já perdem o jogo dos negócios neste conceito. Basicamente é o seguinte: margem bruta é quanto que o seu produto dá de lucro considerando só os custos diretos em relação a ele. Então, vou te dar um exemplo. Você vende alguma coisa por R$100. Custa para você entregar isso, significa matéria-prima, se for uma camisa que você tem que fazer para produzir, ou então mão de obra que é um serviço, você tem que pagar alguém para executar esse serviço, tem imposto e tudo mais, ou seja, custa para você entregar aquilo um percentual da sua receita. Porque são poucos produtos que não custam praticamente nada. Então, por exemplo, software ou educação online, muitas vezes, não tem tanto custo direto, o custo é muito pequeno, então a margem bruta ela é muito alta, basicamente só tem imposto nela. Em empresas mais tradicionais, você tem custo para executar. Se é uma transportadora, você tem custo de gasolina, de motorista, de manutenção, tem tanto de custo relacionado a esse tipo de coisa. Por exemplo, lá na Alu, que eu sou sócio, com a empresa de assinatura de eletrônicos, você tem custo de logística, você tem custo de capinha, de película do celular, da caixa, tem um tanto de custo embutido naquele negócio, na nossa margem bruta. Então você precisa entender qual é a margem bruta do seu negócio. Se você tem um negócio e você não sabe responder de sopetão qual é a sua margem bruta, você já está errado. Isso é um problemaço. Esse número tem que estar na ponta da sua língua. Quantos por cento de margem bruta você tem? Porque esse número faz muita diferença. Por que margem bruta é tão importante? Porque margem bruta basicamente te dá quanto efetivamente sobra para o resto. O que significa sobra para o resto? Porque a empresa é muito mais do que os custos diretos. Os custos indiretos muitas vezes são muito maiores. Como, por exemplo, você tem uma escola. O seu professor é custo direto, entra lá em cima, na margem bruta. Mas abaixo disso ainda tem custo de secretário, custo da faxineira da escola, custo de manutenção da escola, aí você tem um aluguel, você tem a porrada de coisa que você tem ali embaixo. Então todo negócio tem muito custo abaixo do que compõe o que a gente chama de COGS. O que é o COGS? COGS é uma sigla em inglês para Cost of Goods Sold. Basicamente é o custo da mercadoria vendida. Se você estudou contabilidade aqui no Brasil, eles colocam muitas vezes como CMV, custo da mercadoria vendida, que é a lógica de quanto custa efetivamente, diretamente, para poder conseguir vender aquela mercadoria, porque sem pagar isso você não tem a mercadoria para vender, né? E aí serviço muitas vezes é mão de obra, produto muitas vezes é matéria-prima e toda a parte de manufatura e tudo mais. Então essa aqui é a grande lógica. Só que você reparou que quando eu vou falar de marketing, vendas, ou seja, aquisição de cliente, que é o nosso tema do vídeo de hoje, né, que ganha o jogo quem pode gastar mais para adquirir um cliente, esse custo, o CAC que a gente chama, que é o custo de aquisição do cliente, ele não tá dentro da margem bruta ali, ele não tá dentro do COGS, para falar a verdade. Por quê? Porque ele vem depois, você gasta depois. Então, se você tem uma margem bruta baixa, não sobra espaço para você conseguir gastar dinheiro para adquirir cliente.
E se você não tem dinheiro para adquirir cliente, fica muito mais difícil você escalar. Se você pode pagar pouco por um cliente, você não consegue fazer publicidade do jeito certo, você não consegue gastar bastante dinheiro ali para as pessoas conhecerem a sua marca, porque sobra muito pouco. E você começa a gastar muito, você toma prejuízo. Quanto que é uma margem bruta saudável, que você me pergunta aqui? Eu, Lucas, isso aí vai de escola para escola, tem gostos e preferências. Eu, Lucas, não gosto de pensar em nenhum negócio que tem margem bruta abaixo de 80%. Então eu gosto de pensar sempre que um negócio meu, ele precisa que o COGS dele, o custo da mercadoria vendida, seja no máximo 20% do valor de nota, 20% do valor do faturamento. Porque aí sobra espaço para eu poder contratar gente, para eu poder gastar em marketing, para eu contratar vendedor, para eu montar uma estrutura e por aí vai. Então essa aqui para mim é uma chave muito importante, você ter uma margem bruta saudável. Você vira para mim e fala assim, ah não Lucas, eu vendo uma camisa, eu cobro R$10 na minha camisa, mas ela me custa R$8,50 para fazer, ainda sobra R$1,50 de lucro. Eu falo, não, mas calma aí, para dar lucro tem muita coisa antes, né? Porque R$1,50 de lucro ainda tem, salário de... Tem que botar conta de marketing, conta de venda, salário de administrativo, você tem financeiro, você pode ter RH, dependendo do tamanho da sua empresa. Você tem uma porrada de coisa. Então, para você acumular esse R$1,50 e R$1,50 para conseguir pagar a estrutura toda, você precisa de vender camisa demais. É um negócio de louco. E mesmo assim, a sua margem líquida ela é muito baixa. Então, tem muitos negócios que são muito grandes, que a margem líquida é muito pequena, tipo varejo, supermercado, várias coisas que tem margem líquida de 2, 3, 4%, que qualquer coisa o negócio dá prejuízo. Então, qualquer centavo que você controla errado no volume grande ali, principalmente, o negócio dá prejuízo. São negócios difíceis de gerir. Tô falando que eles não dão dinheiro, que não vale a pena, pelo contrário. Tem gente muito, muito, muito rica que trabalha nesse tipo de coisa. Mas, se eu tivesse abrindo um negócio agora, se você puder ajustar o seu negócio, pense sempre em ter uma margem bruta saudável, porque sobra muito mais espaço para você investir em outras coisas do seu negócio, principalmente em crescimento. Quando a gente está falando de CAC, você poder pagar comissão para os vendedores, você poder pagar marketing, seja tráfego, seja qualquer coisa relacionada a branding, embaixador, influenciador e por aí vai. Então é muito importante a margem bruta, tá? Grande o suficiente para sobrar espaço para esses outros custos. Então isso é muito importante. Legal, metade da resposta tá aí, porque quem ganha o jogo, quem pode gastar mais para adquirir um cliente. Agora vamos para a segunda metade da resposta. A segunda metade da resposta tem a ver muito com caixa, fluxo de caixa. Basicamente não adianta você vender, você precisa receber. Então não adianta você ter um resultado, pensando em DRE, né, resultado de exercício, muito grande, porque você vendeu muito, né, você tem sua receita muito alta, então em tese você tem um lucro bom, só que você parcelou isso, você vai receber essa receita daqui a 12 meses, aquele negócio todo, sendo que você tem custo correndo todo mês. Então não adianta nada no papel ser lindo, você vender muito, se você não recebe esse dinheiro. A maior parte das empresas não quebra porque deu prejuízo. A maior parte das empresas quebra porque o fluxo de caixa deu pau, porque você ficou sem dinheiro em algum momento para pagar suas obrigações, mesmo lucrativo. A maior parte das empresas quebra lucrativo no papel, muitas vezes elas quebram lucrativo. Só que o caixa muitas vezes dá pau. E você, para investir em novos clientes, o que você tem que ter na mão? Caixa. Você tem que ter dinheiro. Por quê? Porque o Facebook, quando você vai botar dinheiro aí, a Meta, né, quando colocar dinheiro em tráfego, o Google, né, o rádio, a televisão, o embaixador, o influenciador, esses caras não topam se demorar 6 meses para pagar eles. Não é assim. O máximo que você vai ter de prazo para esses caras, geralmente é 30 dias, seja com uma linha de crédito, ou seja ali no cartão de crédito você vai esperar rodar a sua fatura. Então vai ser 30. Se tiver uma coisa muito excepcional, vai ser 60 dias. Então, você comprar clientes, né? O custo de aquisição de cliente, você paga para ter cliente, porque o que você ganha de dinheiro é a diferença entre quanto o cliente te paga e quanto ele te custou, tanto o que a gente chama do custo de aquisição do cliente, quanto o custo de fulfillment, que é o custo de entrega do seu produto, do seu serviço. Então, aqui vai uma equação, aqui vai uma fórmula matemática para você pensar se por um acaso tá dando certo o seu negócio, para você conseguir gastar mais com a aquisição do seu cliente. Você tem que pensar sempre que a quantidade de dinheiro que o seu cliente paga nos primeiros 30 dias, isso é muito importante. Você não tem 30 dias para poder botar mais dinheiro para trazer mais cliente, no máximo para você rodar esse cartão de crédito e tudo mais. Então, para negócios convencionais,
Você tem 30 dias. Então, basicamente, a quantidade de dinheiro que o seu novo cliente ele tem de trazer nos primeiros 30 dias, ele tem que ser o suficiente para pagar 2 vezes o CAC mais o COGS. Essa é a fórmula. 2 vezes o CAC mais o COGS. O que significa essa fórmula? Significa que se o seu cliente ele te paga o suficiente para se pagar a sua própria aquisição. Então vamos colocar que o CAC é R$100. Esse cara é R$100 o CAC e é R$100 para poder entregar também o serviço, o produto, né? Custa R$100 de matéria-prima ou R$100 de mão de obra, do jeito que você achar melhor. Ou seja, esse seu primeiro cliente, ele tem que te pagar em 30 dias, cash. Você precisa ter esse dinheiro em mãos, porque ele pode até parcelar, você vai antecipar esse recebível, tem várias formas de você fazer isso. Mas você tem que ter dinheiro em mãos em 30 dias para pagar, o próprio custo de aquisição. Então, são R$100 que ele se adquiriu. 2, o custo de aquisição do próximo cliente. Então, ele vai financiar a aquisição do seu próximo cliente. Então, mais R$100. Então, R$200 já no total. Mais o COGS, mais o custo para poder entregar o produto para ele que ele comprou. O produto ou o serviço. Mais R$100. Então, nessa nossa conta de padeiro aqui, você precisa de um cliente que nos primeiros 30 dias te pague R$300 para você pagar esse cliente que você acabou de comprar, o próximo e também o custo para poder entregar esse cara. Se você tem isso, você tem dinheiro, de certa forma, infinito para gastar em marketing. Você consegue colocar muita grana, porque todo cliente que entra se paga e paga o próximo. Então, com isso, você consegue gastar mais dinheiro para adquirir mais cliente. Lembrando que quanto mais dinheiro você vai gastando, muitas vezes seu CAC vai aumentando, muito por causa de níveis de consciência. Quanto menor o nível de consciência, mais caro costuma ser a aquisição desse cliente. Se você não sabe o que é nível de consciência, eu gravei um vídeo sobre isso, porque faz muita diferença. Você pode aumentar 10 vezes as suas vendas com 10 vezes mais facilidade de vender. Eu tenho um vídeo, clica aqui em cima. Aqui no YouTube tem esse vídeo, se não, procura esse vídeo aí também nas buscas. E você, quanto menor o nível de consciência, mais caro fica esse cara. Então, quanto mais caro vai ficando, mais esse cara tem que deixar para você em 30 dias para você conseguir continuar financiando a sua compra de cliente. E aí, quando você tem dinheiro infinito de marketing, ou seja, sua margem bruta é alta, logo sobrou muito dinheiro ali embaixo, porque agora esse cliente pagou o COGS, que ele é pequeno, então é de boa dele pagar, mais 2 vezes o CAC. Quando isso acontece, cara, você tem uma máquina de imprimir dinheiro na sua mão, porque você pode acelerar, você pode começar a gastar dinheiro mais em publicidade, em anúncio, explorar novos canais de aquisição, você pode fazer mais, tem margem para fazer teste, você consegue efetivamente acelerar. Agora vamos comparar 2 negócios diferentes com basicamente o mesmo modelo de negócio, porém com formas de adquirir cliente diferentes. Então vamos pensar num caso prático aqui, por exemplo, de uma agência de marketing. Você vende tráfego pago para empresas, um serviço simples aí para você vender por uma mensalidade fixa. Vamos colocar que você vende por R$1.000 o seu serviço por mês. Custa R$1.000 fazer tráfego com você por mês, como exemplo. E aí vamos fazer a conta de quanto que você pode gastar. Você, por um acaso, cumpre os 80% de margem bruta no seu serviço, né? Então, custo que você paga ali, o gestor de tráfego diluído em todos os clientes, né? Mais as ferramentas que tem que gastar e por aí vai, dá 80% do faturamento. Então, a cada R$1.000, você gasta R$200 por mês por cliente para conseguir entregar. E quanto custa o CAC desse cliente? Vamos botar que o CAC desse cliente é, sei lá, R$1.000. Mas R$1.000 pode fazer sentido, porque você vai gastar R$1.000 para adquirir um cliente, vai pagar R$1.000 todo mês, é interessante. Então, vamos colocar aqui, você paga R$1.000 para poder trazer o cara, sobra 800 todo mês ali, pelo menos de lucro bruto ali, né, na sua margem bruta. Então, você vai ter 800 mais 800, significa que no segundo mês você já tem lucro. Então, paga R$800 no mês, mais R$800 no outro, R$1.600, você já tem lucro nessa operação a partir do segundo mês. Agora, imagine que você tivesse uma margem bruta pior, que na verdade o seu gestor de tráfego para ferramentas custa 50%. Então, você teria R$500 de lucro por mês ao invés de 800. Então, você ganharia 500 no primeiro mês,
500 no segundo mês, 500 no terceiro mês, pagou 1.000 para chegar ao mesmo cliente, mesmo 1.000, então significa que no segundo mês, em vez de já ter lucro, você só empatou, você break-even, que a gente chama no segundo mês, e começou a ganhar dinheiro no terceiro mês. Você concorda que você pode gastar muito menos dinheiro tendo uma margem menor do que tendo uma margem maior? Porque você lucra muito mais rápido. Agora, pensa num outro caso. Você vira pra galera e fala assim, seguinte, custa R$1.000 por mês, mas na verdade eu vou trabalhar de graça para você vai me pagar só pelos leads que eu gerar para você, eu vou ganhar só no sucesso, mas eu vou te cobrar um setup, tá? Vai custar R$5.000 para você fazer um setup aqui e depois você só me paga se tiver resultado. E aí você faz essa conta toda aí. Agora imagina, você vendeu, se você achar 5.000 caro, cara, R$3.000, são 3 mensalidades, você me paga upfront e no final você não tem que pagar R$1.000 por mês, você vai me pagar só em cima do resultado, beleza? Beleza. Muitas vezes essa é uma oferta que é muito mais fácil de vender do que a de R$1.000 por mês. Você fazer um negócio pro cara, fazer um baita de um setup para depois conseguir ganhar só no sucesso, muitas vezes o cara prefere pagar só no sucesso do que pagar fixo, independente do resultado, todo mês. O cara gosta do skin in the game e fica muito mais fácil vender. Inclusive eu tenho um vídeo sobre como vender quando você não gosta de vender e fazer uma boa oferta é um dos critérios. Então se você quiser entender mais sobre como vender, se você não gosta de vender, tem um vídeo aqui em cima, clica aí quando tiver o card para você assistir esse vídeo também. Agora, você fez essa oferta, R$3.000 upfront, o resto no sucesso. O que significa? Significa que no primeiro mês, se custou os mesmos R$1.000 de CAC, o que vai custar menos, e quando você faz uma oferta melhor, seu CAC diminui, mas finge que manteve o CAC, sua conexão de cliente, você pagou os mesmos R$1.000, o que acontece? Você já tem lucro no primeiro mês. O primeiro mês já não só cobre esse cara, ele pode cobrir outro cara ainda que custa mais R$1.000, então você pode gastar esse dinheiro para trazer o próximo cliente e ele ainda cobre o custo de entrega. Vamos botar com a margem de 80%, os R$200 também cobre. Então, nesse tipo de oferta, você tem dinheiro infinito de marketing, você manter os números. Logo, você consegue pegar dinheiro e enfiar mais dinheiro para comprar os seus clientes. Agora pensa o seguinte, você vai competir com seus concorrentes por esses mesmos clientes. Os mesmos clientes poderiam ser tanto seus quanto seus concorrentes. Legal. Agora, se você por um acaso pode pagar mais caro, porque nesse caso aí você pode pagar mais de R$1.000 por cliente, você pode pagar R$1.500 por cliente, muitas vezes, R$1.200, R$1.300. Logo, você pode pagar 20%, 30% a mais. Se você acelerar e o custo ficar mais caro para todo mundo, o seu concorrente tem que tirar o pé e você continua conquistando o mercado. Então, quem pode pagar mais pelo cliente consegue ser mais agressivo nos anúncios, botar mais dinheiro, aparecer mais e crescer muito mais rápido. Então, como é que você consegue pagar mais? Você consegue através de uma boa margem bruta, você fazendo essa conta aí de seu cliente em 30 dias por conta de caixa, você precisa de caixa para comprar cliente, te pagar mais rápido o custo dele, o custo de entregar, mais o custo do próximo e, lógico, com uma boa oferta também. Uma boa oferta te diminui o CAC e, ao mesmo tempo, te traz mais dinheiro upfront, te traz mais caixa a valor presente para você conseguir investir mais. Com isso, você pode gastar mais, seu CAC pode ser até mais caro do que o seu do concorrente, você está gastando mais dinheiro e você consegue acelerar muito mais que ele, aparecer muito mais que ele e aí crescer muito mais do que ele. Então, se você gostou dessa dica, por favor, testa tudo que eu tô te falando, faz a conta da sua margem bruta, vê como é que tá essa conta sua de CAC, dá um jeito de ajustar a precificação, justamente pra você conseguir colocar mais dinheiro para comprar mais cliente, testa isso e volta aqui para me contar, deixa um comentário aqui embaixo para ver se isso mudou o seu negócio de alguma forma, ou então me manda um direct lá no Instagram, @lucasgilbert, que eu vou adorar saber esse resultado de você. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça sempre de se inscrever aqui no canal, curtir, seguir e por aí vai, que vai ser um prazer continuar te acompanhando. Tamo junto e tchau!